Olá a todos, estamos de volta hoje com o nosso quarto episódio da série Prosperidade Quântica. E hoje neste episódio nós vamos entender ou tentar entender o que é ser feliz. Só que antes vamos tentar entender como os nossos pensamentos afetam a nossa felicidade. Todos já devem ter ouvido falar de René Descartes. René Descartes ele foi considerado o fundador da filosofia moderna e era um brilhante matemático. Ele não aceitava qualquer conhecimento tradicional e se propôs a construir um sistema de pensamento novo, diferente. Dentro do seu entendimento, ele visualizou um método que iria permitir ele construir uma ciência completa da natureza. E acreditava que ia ser uma ciência absoluta, que lhe daria plena certeza de todas as coisas. Uma ciência assim como a matemática, que se baseava em princípios básicos fundamentais e que iria dispensar qualquer tipo de demonstração. E ele tinha plena certeza de que a sua visão era resultado de uma inspiração divina. Ele tinha certeza de que Deus lhe dava uma missão e se dedicou a construir uma nova filosofia científica, buscando uma verdade única que não pudesse de forma alguma ser colocada em dúvida ou colocada em xeque, que ninguém poderia duvidar. Então, a partir desse princípio, ele próprio começou duvidando de tudo. Ele se convenceu de que tanto a opinião tradicional como as experiências que o ser humano em geral possui eram duvidosas e adotou um novo método, isento, que ele entendia ser isento da influência dessas duas interferências e também da sua visão a respeito do mundo, de como ele via a humanidade e a visão que ele fazia da realidade do mundo e do universo. E foi exatamente nesse ponto que Descartes errou. Posteriormente, já no século XXI, a física nos mostrou de uma forma muito convincente que não existe verdade absoluta. Que todos os conceitos e teorias são limitados e aproximados. Nós nos identificamos com as nossas mentes. E é isso que faz com que fiquemos sempre pensando em alguma coisa e nos tornamos incapazes de parar de pensar. Aliás, parar de pensar é um dos maiores medos de todo ser humano, da humanidade. O que ninguém percebe na realidade é que o excesso de pensamento é uma coisa terrível. Apesar de considerar ser normal, todos nós achamos normal pensar, é um grande mal que, principalmente hoje, no século XXI, a maioria das pessoas sofre. O excesso de pensamento ele funciona como um ruído mental, um ruído na nossa cabeça que impede que a gente encontre um equilíbrio interior. Ele leva a nossa mente a criar falsos conceitos e acaba nos expondo ao medo, ao sofrimento constante e a muitas frustrações. No pensamento de Descartes, ele acreditava que alcançou a verdade plena. Tanto que ele fez a célebre frase, penso, logo existo. E esse foi outro erro que ele cometeu, associar a pessoa, o ser, a individualidade, ao pensamento. O impulso instintivo de pensar faz com que todos os seres humanos vivam uma sensação de isolamento, fiquem presos em seu próprio universo interior e sejam dominados por conflitos e problemas. Nós acabamos nos tornando escravos dos nossos próprios pensamentos e associando a nossa identidade e condicionando a nossa felicidade justamente aos pensamentos. A partir do momento que nos identificamos como resultado dos nossos pensamentos, na verdade nós estamos criando um mundo vicioso, cheio de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e um monte de definições que acabam limitando a nossa visão e levam com que a gente vive um mundo cíclico, onde tudo se repete de uma mesma forma, em uma mesma rotina. Os nossos pensamentos, na verdade, se tornam nossa realidade. Nós acabamos nos tornando pessoas limitadas e nos afastando da nossa verdadeira essência.
Nós passamos a nos entender apenas pela aparência física e com base apenas nas nossas necessidades materiais. Pensar, na verdade, passa a se tornar um grande problema a partir do momento que ele causa desarmonia em nossos sentimentos, em nossos desejos, em nosso comportamento. Da mesma forma que as células se dividem em nosso corpo, e é muito importante essa divisão celular para manter a vida, por outro lado, quando elas começam a se dividir de uma forma desorganizada, sem considerar as reais necessidades do nosso organismo, elas acabam se tornando um problema. É nessa hora que surge o câncer, por exemplo, e outras doenças. A mesma coisa acontece com os nossos pensamentos. A desorganização nos pensamentos acaba se tornando um problema quando ela passa a determinar a nossa felicidade. E quando nós passamos a condicionar a nossa felicidade aos nossos pensamentos, ou baseado apenas em nossos pensamentos. Na verdade, nós não usamos a mente de forma errada. Simplesmente, você não usa ela de forma adequada, quando acredita que, na verdade, você é a sua mente, que você é um reflexo da sua mente. Nos vídeos anteriores, nós já falamos a como entender os seus reais objetivos, as suas reais necessidades. E agora, você já tem base para entender o que lhe causa bons sentimentos, o que são desejos proveitosos, aprendeu a se acostumar e evitar pensamentos improdutivos, e assim, já pode agora começar a entender com mais facilidade que se você vive uma situação de insatisfação, seu cérebro, de uma forma muito prática, ele vai dar prioridade a resolver aquilo que é essencial no seu pensamento e vai deixar todo o restante em espera. Sua mente, na verdade, ela acaba ficando confusa e você fica, em consequência, estagnado e permanece naquela mesma situação, que na maioria das vezes é uma situação de desconforto, é uma situação indesejada. Se você se sente insatisfeito, se você se sente infeliz, o seu cérebro vai ter como prioridade atender a essa sua necessidade principal, que é te tornar feliz. E dessa forma, ele vai deixar todos os seus outros desejos, todas as suas outras vontades e necessidades em stand-by. Porque ele vai entender que tudo isso é secundário, na verdade, né? E você vai ficar num círculo vicioso, fazendo com que você permaneça constantemente vivendo um estado de infelicidade. Um exemplo muito prático e bem simples, vamos imaginar o seguinte: você não gosta do trabalho que você faz, então você se sente insatisfeito e infeliz por conta desse desgosto que você tem. Você acaba ficando desanimado, triste e acaba desprezando tudo aquilo que você já tem. Na verdade, o que está acontecendo? Os seus pensamentos, eles estão condicionando toda a sua felicidade a uma única coisa. Nesse caso do exemplo, ao seu trabalho. Então, tudo mais que você deseja, pode reparar que se paralisa. E você acaba se sentindo cada vez mais infeliz e mais insatisfeito. Então, aprenda o seguinte: você não tem um emprego que gosta, não importa. Você não tem agora, mas você vai ter. Se sinta feliz, seja grato pelo que você já conseguiu, já obteve até agora. E com aquelas coisas que você já tem, que lhe tornam feliz. Isso nós já aprendemos a como identificar, né, com aquele exercício de dobrar a folha e entender o que realmente te traz a felicidade, o que realmente te traz satisfação. É muito importante que se mantenha na mente as coisas que você tem e que te satisfazem. Não seja mal agradecido. Agradeça e aumente também a sua autoestima. Se sinta uma pessoa feliz, uma pessoa próspera com tudo aquilo que você já tem. Por menor que pareça as coisas, sempre você tem algo que te traz a felicidade. Se faça a seguinte pergunta: você é capaz de controlar os seus pensamentos? De alguma forma, você consegue se livrar dos seus pensamentos quando não deseja?
Se você respondeu não para as duas perguntas, isso significa que você está sendo controlado pela sua mente e que a sua mente está impedindo a sua felicidade. Quando você puder entender e perceber que a sua mente está te controlando, que você não é o resultado dos seus pensamentos, dos seus conceitos, dos padrões que a sua mente acaba criando, certo? Você vai passar a começar a entender o que é o princípio da felicidade. Você vai perceber que existe inteligência além do pensamento, que a felicidade ela está além do pensamento. A felicidade é um sentimento, é um estado de gratidão, é um estado de alegria. E, na verdade, quanto mais você se deixa dominar pela sua mente e pelos seus pensamentos, mais obstáculos acabam surgindo, você acaba vendo mais obstáculos e, consequentemente, você acaba tendo limitada a sua capacidade de criatividade e também da sua felicidade. Você se deixa levar pelos medos, pelos complexos, pela dificuldade em se ver e se aceitar como você é realmente, em se colocar dentro do mundo real. Se você conseguir entender isso, você vai conseguir acessar um novo grau de consciência, vai descobrir suas verdadeiras necessidades, vai perceber que todas as coisas que considera importantes na sua vida, por exemplo, o sucesso, o amor, a beleza, a alegria e tudo mais que você julga necessário para se sentir uma pessoa realizada e feliz, está tudo sendo limitado pelos seus próprios pensamentos, pelo controle que a sua mente está exercendo sobre você. Uma boa notícia é que, diferente do que a maioria pensa e imagina, né, é possível controlar todos os seus pensamentos. De forma prática, comece a observar seus pensamentos, preste atenção nos padrões que se repetem de pensamento, aqueles velhos conceitos e valores que já não têm mais nenhuma serventia ou validade, já não te representam mais como pessoa e que estão constantemente rodeando a sua mente, poluindo os seus pensamentos e que estão impedindo que você venha aceitar novos conceitos, novos valores, que você se abra a coisas novas, a novos conhecimentos, a novas experiências. Então, o que você precisa fazer é passar a ser um observador imparcial. Apenas escute, né, seus pensamentos. Não julgue nem analise. Age apenas como se fosse uma pessoa de fora que é capaz de ver tudo aquilo que você está pensando. Se você começar a agir dessa forma, você vai passar a ter a real consciência de tudo aquilo que você pensa e vai passar a entender como seus pensamentos estão influenciando no seu comportamento, nas suas atitudes, nos seus sentimentos e a forma como tudo isso está se refletindo na sua vida e, é claro, como isso está gerando o seu futuro. Você vai poder se livrar, inclusive, de tudo aquilo que na verdade não te representa mais. Você vai se libertar desses velhos conceitos, desses velhos valores, dos preconceitos principalmente, tudo que vem impedindo as suas realizações e causando o sofrimento que, em geral, todo ser humano acaba enfrentando. Você passa a agir e se comportar, se aceitar como você realmente é. Você descobre a sua essência. Você tem consciência, não dos seus pensamentos, mas de si mesmo, de como você é na realidade, do que você realmente é. A partir desse momento, os seus pensamentos eles vão parar de exercer influência sobre você. E você vai passar a controlar a atividade, inclusive, dos seus pensamentos, a forma como você pensa, e vai acabar encontrando a felicidade que você tanto busca, que todos nós desejamos. Da mesma forma que você limpa o seu computador, com o uso ele vai arquivando, juntando um monte de coisas inúteis, de programas que você deleta e resíduos vão ficando lá que não tem mais nenhuma utilidade e acabam impedindo o processamento correto, acabam deixando seu computador lento, né? Eles
não se impedem que ele processe aquilo que realmente deva processar. O mesmo acontece com o seu cérebro. Quando você passa a controlar os seus pensamentos, equivale a você passar o desfragmentador ou fazer uma limpeza no disco rígido do seu computador, e tira tudo aquilo que é inútil, e passa a se focar naquilo que realmente é importante e produtivo para você. Sua mente vai passando aos poucos a ter cada vez mais espaço para processar aquilo que realmente importa na sua vida. Você passa a separar a sua consciência para longe da sua atividade mental, daquele ruído mental que nós comentamos anteriormente. Da mesma forma que você separa no seu computador o processamento de dados, o que é processamento de dados, o que é armazenamento e aquilo que é lixo, você dispensa. E você salva na sua HD apenas o que serve, aquilo que interessa para você, que vai ter utilidade. Da mesma forma, você vai estar separando na sua mente e processando apenas aquilo que é útil. Vai estar guardando na sua mente e ocupando o espaço dela, e assim como da sua memória e dos seus conceitos, apenas com aquilo que lhe interessa, com aquilo que lhe é importante. Na prática, você deve ficar atento, prestar atenção a qualquer atividade rotineira, a tudo aquilo que considere apenas como um meio para você atingir um objetivo ou buscar uma realização. E passe a usar isso de maneira a transformar em um fim. Ou seja, veja aquilo que você considera necessário para atingir os seus objetivos, correto? Coloque em prática. Procure uma forma, uma maneira de colocar as suas ideias, os seus pensamentos úteis em prática. E deixe de lado tudo aquilo que não serve, que na verdade são só lixo dentro da sua cabeça. Presta muita atenção no seu comportamento, nas suas atitudes, as sensações provocadas por cada atividade que você desenvolve. Identifica aquilo que causa satisfação e também aquilo que lhe traga algum tipo de insatisfação, sentimentos negativos. Qualquer atitude ou pensamento que lhe traga sentimento negativo ou uma sensação ruim, que lhe traga algum desconforto, você deve eliminar. E, ao mesmo tempo, deve procurar substituir por pensamentos, por ideias que lhe tragam satisfação. Isso é uma coisa, apesar de muita gente nessa hora fala para mim, mas isso é difícil. Isso não é nada difícil. Pelo contrário, é muito simples. Basta você mudar a forma como você observa as situações. E vocês veem que eu friso muito isso. A teoria da relatividade, apesar de ser uma teoria física, ela mostra que tudo é relativo ao observador. Então, pensa no seguinte, se você está num ônibus em movimento, a sua realidade é que tudo lá fora está em movimento e que você está parado dentro do ônibus. Então, você vê tudo se passando de dentro desse ônibus. Então pense o seguinte, se você tomar o ônibus certo, você vai chegar no seu destino certo e você vai ter uma viagem satisfatória. Por outro lado, se você tomar o ônibus errado, você vai ver tudo passando, indo embora, e a menos que você resolva descer desse ônibus, você não vai conseguir recuperar o que está passando. E é exatamente isso que você faz com a sua vida quando se deixa levar pelos seus pensamentos. Você cria conceitos dentro da sua cabeça, das suas ideias, onde da mesma forma que você equivale como se estivesse dentro de um ônibus. É a sensação que você tem, que você vê, que as pessoas falam, que vê a vida passando, as oportunidades passando e elas não conseguem alcançá-la. Então, é muito simples. No exemplo que eu dei, se você toma um ônibus errado e você percebe que você está no ônibus errado, o que você faz? Você desce dele, concorda? Ou se você vê que um ônibus errado, que não é aquele que vai para o seu destino, que está se aproximando, você simplesmente
não entra nele. E se você entrar por engano, você tem o poder, você tem a capacidade de escolher continuar seguindo nesse ônibus errado e ver tudo passando diante da sua vida, como você tem a opção de descer desse ônibus e não permitir que as coisas se afastem cada vez mais da sua realidade e, consequentemente, que você cada vez mais se afaste da sua felicidade e de buscar novas oportunidades. Então, uma coisa muito fácil e para evitar de você cair nessas armadilhas, façam o seguinte pensamento. Tem o seguinte pensamento, na verdade, né? Vocês veem que eu sempre, quase todos os vídeos, eu deixo alguma frase, alguma coisa para que você condicione a sua mente, você condicione o seu cérebro a pensar de uma forma correta e a pensar e a interagir a seu favor. Então, da mesma forma que no último episódio, hoje eu vou deixar uma outra ideia, uma outra frase que vocês podem mentalizar todos os dias e várias vezes ao dia. Eu sou feliz e próspero. O universo conspira a meu favor. Tudo que eu quero, eu sempre consigo. Lembre-se, só você pode mudar a sua vida. Tudo o que acontece na sua vida é consequência dos seus próprios atos e das suas escolhas. E para encerrar este episódio, eu vou deixar novamente a pergunta: o que você realmente deseja? Uma boa noite a todos, obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo episódio na semana que vem.